Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 44, para vocês do nono ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos conhecer o Bungee Jumping. Ele é um esporte radical praticado por muitos aventureiros corajosos e que consiste em saltar de uma altura num vazio, amarrado aos tornozelos ou à cintura a uma corda elástica. Esse esporte é derivado do Nagol, que é uma espécie de prova de iniciação pela qual passam os rapazes de uma aldeia ao sul da ilha de Pentecostes. Em Vanuatu, passam para ingressarem na vida adulta. O nome dessa ilha é Vanuatu, pessoal. O bungee jump, que é o equipamento em que a pessoa fica presa por uma corda elástica e salta de alturas acima de 40 metros, foi criado pelo neozelandês, A.G. Hackett, em 1988. Em Pentecost, a ilha que integra o arquipélago de Vanuatu, durante vários séculos os aborígenes saltavam de árvores altas com vinhas, um tipo de uma trepadeira, amarradas às suas pernas como uma demonstração de força e de coragem. Na década de 50, fotógrafos da revista norte-americana National Geographic revelaram ao mundo o estranho costume dos nativos da ilha, que saltavam em direção ao solo, só que amarrados pelas pernas. Olha, aqui nós vemos, uma imagem desse pessoal fazendo esse salto na selva. No final da década de 70, esse ritual chegou à Universidade de Oxford, no Reino Unido, onde membros de uma confraria de alunos começaram a praticar saltos experimentais. Depois de observar uma gravação de um salto dos indígenas, Hackett decidiu criar condições para transformar a prática indígena em esporte. E aqui a gente vê, os nativos da ilha fazendo salto. Então essa é o primeiro modo, pessoal? O modo tradicional. Ele substituiu as trepadeiras por uma corda de látex e desenvolveu dispositivos para garantir a segurança do bungee. Hackett estabeleceu seu negócio em Queenstown, inaugurando a primeira ponte construída especialmente para o esporte em 1988. Até hoje, o salto de 43 metros sobre o rio Kawarau continua a ser realizado e é muito procurado pelos fãs do esporte. E aqui a gente vê, pessoal, uma ponte Pension aqui na Nova Zelândia. Eiffel. Em 1987, Hackett saltou da Torre Eiffel, em Paris. Uma coisa impensável na altura que deixou, uma coisa impensável na altura e que deixou o mundo de olhos postos naqueles malucos que se atiravam, das alturas impressionantes, presos apenas pelo tornozelo. A partir daí, o bungee jumping passou a ser considerado um esporte radical e já tem milhares de adeptos por todo o mundo. X Games. O ioiô humano foi uma das modalidades que fizeram parte da primeira edição dos X Games em 1995, a Olimpíada dos Esportes Radicais. E olha que linda essa imagem, pessoal, de uma ponte. Até a arquitetura dessa ponte já é incrível. Imagina construir um negócio desse tamanho com tijolo por tijolo e ainda pular lá de cima. Recordes. O Guinness só registra saltos de plataformas fixas para garantir a precisão das medidas. John Cockleman, no entanto, entrou para o livro após um salto de 2.200 pés de um balão na Califórnia em 1989. E em 1991, Andrew Salisbury saltou 9.000 pés de um helicóptero em Cancún para um programa de televisão. Patrocinado pela Reebok,
a corda atingiu uma tensão máxima de 3.157 pés. Ele pousou a salvo de paraquedas após o salto. Como funciona? Hoje, na maioria das vezes, praticamos o bungee jump com o auxílio de um guindaste. Ele eleva, né, a pessoa para uma gaiola com o saltador e os técnicos, né, o pessoal do staff, que eventualmente acompanha, a uma altura de 30 a 45 metros. O saltador é amarrado pelo peito e virilha, né, backup, chama-se backup isso, ou pé e virilha, tá? E por cintos e cordas de nylon e borracha importadas, especialmente desenvolvidas para a prática desse esporte. E aqui a gente vê também outra pessoa saltando por um canyon, sobre umas corredeiras, também uma imagem maravilhosa, né? Pena que são pouquíssimos segundos, né? São 3 tipos de cordas para pesos diferentes e por dentro de todas passa uma linha de segurança chamada Safety Line, que aguenta cerca de 2.300 kg, evitando que o elástico estique demais, né? Estique mais do que o devido. Dicas para o salto. Como em qualquer outra prática esportiva, existem alguns pré-requisitos básicos. Estar bem fisicamente, mentalmente também, livre do efeito de álcool ou qualquer outro tipo de drogas, né? Não apenas as ilícitas, mas tem que tomar cuidado também se você está sob algum medicamento médico que acabe alterando sua coordenação motora, seu equilíbrio, né? Bem, não possuir problemas cardíacos e de coluna, muito importante, né? Não ter sofrido nenhum tipo de cirurgia no período mínimo de 2 anos. Alongar antes e depois do salto, dores abdominais são frequentes após o salto em pessoas sedentárias ou que não se preocupam com o alongamento. É expressamente proibido o salto de mulheres gestantes. Tipos de saltos. Vários tipos de saltos são utilizados no bungee jump. O salto pela cintura e peito, né? Esse é o salto mais cômodo, recomendado para iniciantes e para aqueles que querem um salto mais light. A pessoa fica na posição sentada e no final do salto e usa-se o pad, que é uma proteção de espuma para que não haja risco de machucados no rosto. Salto pelo pé e pela cintura. A pessoa é presa pelos pés e para uma segurança maior pela cintura. Esse é o menos confortável, já que a pessoa vai saltar e vai ficar de ponta cabeça. Risco de lesão. Lesões de bungee jumping podem ser divididas em aquelas que ocorrem após o salto secundário, né, a um acidente com equipamento ou trágico, né, e aquelas que ocorrem independentemente das medidas de segurança. No primeiro caso, podem ocorrer lesões se algum procedimento de segurança falhar, se o comprimento do cabo for mal calculado ou se o cabo não estiver conectado corretamente à plataforma de salto. Lesões que ocorrem apesar das medidas de segurança geralmente estão relacionadas ao aumento abrupto da pressão intravascular na parte superior do corpo durante o recolhimento da corda elástica. Dano à visão, né, é a complicação relatada com mais frequência. Lesões de chicote podem ocorrer quando o saltador é sacudido na corda elástica. Então, pessoal, essas lesões podem acontecer, né? Muito sangue, muita pressão na cabeça na hora que você está caindo. Na volta, né, a pressão aumenta mais ainda, né? Então, são alguns dos casos e problemas, né, com alguém que acabe fazendo salto e acabe dando mau jeito na coluna, principalmente, né? Gente, que cenário maravilhoso esse salto, hein? Impressionante. Lugares. Vamos conhecer agora, né, numa reportagem, alguns dos 13 ótimos lugares do mundo para se pular de bungee jump. Uma ótima pedida para quem gosta de conhecer e desbravar o mundo. Barragem do Contra, na Suíça, né, mundialmente famosa por ter sido o cenário do filme 007 contra GoldenEye, onde James Bond salta 220 metros de altura, preso por uma corda elástica. A barragem do Contra, também conhecida como barragem de Verzasca, está localizada em Ticino e proporciona uma vista encantadora dos Alpes suíços.
O salto é feito em uma usina hidrelétrica ao lado de bastante concreto. E olha que a gente tem a imagem dessa barragem. Que lindo, né, gente? Puerto Vallarta, no México, esse é um bungee jump bastante procurado pelos turistas, já que Puerto Vallarta é um dos destinos mais populares do México. Por lá você encontra uma incrível plataforma localizada sobre uma falésia de 37 metros de altura, em frente a lindas águas esverdeadas. Torre Alta Vila no Brasil, trouxe um exemplo brasileiro também, né? São várias nessa reportagem, trouxe apenas alguns. Localizado em Nova Vila, em Belo Horizonte, a Torre Alta Vila se encontra em um centro comercial que oferece diversos entretenimentos, entre eles o bungee jump. Ela tem 71 metros de altura e foi a primeira base fixa do esporte no país. Então, gente, para concluir, né, eu quero saber de vocês. Quem tomou coragem? Quem ficou com vontade de sentir o gostinho do medo, da adrenalina, do ar batendo no rosto numa queda dessa, né? Ficaram curiosos para conhecer? Nós conhecemos hoje mais um esporte radical, originário de um ritual de iniciação, mas que tomou o mundo dos esportes radicais. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.